começando aqui, humildemente, mais uma live do Conde. Os senhores estão bem? Os senhores e as senhoras estão bem? Vamos falar hoje de novo. Hoje parece que o noticiário deu uma esquentadinha, né? O noticiário deu uma esquentadinha. Eu tava reclamando, né? Vocês lembram que eu tava reclamando? Noticiário modorrento, né? O Bolsonaro só fala merda, só tem gente descompensada no governo e na cobertura da imprensa tradicional, o que faz o trabalho do jornalismo independente ser monstruosamente maior, porque nós temos de quase que, produzir um conteúdo, né, reflexivo, que leva em contas, eu tava percebendo que leva em contas assim o passado do Brasil, que você tinha notícia de verdade, né? Prognósticos do passado, né? Porque tudo, o presente parece que foi realmente assim jogado na areia movediça, né? Uma coisa pantanosa, quase que nada se salva. Tanto que o noticiário estava se curvando a um certo viés internacional, na falta de notícia interna. Tava acontecendo isso. E aí, tudo é cíclico, né? Tudo é muito cíclico. E aí o noticiário voltou a dar uma esquentadinha com essa história do STF aí, enfim, com outras coisas também que foram acontecendo no Brasil. Não para realmente. Você tem muita coisa acontecendo pelo Brasil todo, massacre de índios, política de extermínio nas periferias, você tem tudo isso. Sempre assim ameaçando o povo, sempre o povo sob ameaça do terrorismo estatal brasileiro nesse momento, golpista e ditador, né? Bolsonaro não é só um ditador e nem só um golpista, ele é um golpista e ditador. Ah, mas ele ganhou a eleição. Mas daquele jeito que vocês conhecem, né? Com muito acúmulo de ódio, com muito acúmulo de fraude, com muita fraude, né? Concreta de propagação de mentira e distribuição por WhatsApp. Mas vamos comentar isso hoje aqui, acho que é um tema muito interessante, que é a questão do incêndio. Eu avisei que o incêndio da Catedral de Notre Dame, em Paris, iria desencadear uma série de discussões no mundo todo. Que o incêndio é um incêndio, como não diria a Gertrude Stein, mas que nós somos seres predadores de sentido, precisamos de sentido e vamos significar aquele incêndio e vamos agregar uma porção de outros assuntos que serão ramificados desse assunto tronco, que é o assunto do incêndio da Catedral de Notre Dame, evidentemente. E aí o que acontece? Imediatamente você tem um viés que tem a ver com civilização e que tem a ver com elites. Esse é um assunto interessante. O Haddad até falou disso depois de mim. Eu falei antes, mas ele falou depois. Fica até... Enfim, mas é óbvio, né? É óbvio que tem de se falar disso. O que é? Qual que é o isso, Conde? O isso é ver que as famílias ricas francesas já colocaram mais de 3 bilhões de reais para a reconstrução da Catedral de Notre Dame, e saber que as famílias ricas brasileiras não colocaram um centavo para a reconstrução do Museu Nacional, que pegou fogo de maneira muito mais apoteótica do que a Catedral de Notre Dame. Vamos admitir, porque o incêndio do Museu Nacional, iconograficamente falando, é um dos acontecimentos do século. É uma coisa absolutamente impressionante. Se você vê as imagens, as fotografias, tem aquela beleza dolorosa de fumaça e chamas noturnas consumindo monumentos, estátuas e aquilo, enfim, com outras movimentações ao redor. Então o incêndio no Museu Nacional realmente foi uma coisa impressionante em todos os sentidos. E aí vem essa discussão, quer dizer, cadê a elite brasileira? Cadê as famílias ricas brasileiras? Cadê a família do Roberto Marinho? Que tem 42 bilhões por baixo, os 3 irmãos juntos. Que eles funcionam só como uma tríade, né? Eles não têm personalidade própria, nem nome próprio. Os Marinho. É uma coisa... Acho que a gente precisa se perguntar isso
porque o Brasil nós estamos com o Brasil escancarado às nossas portas. Todo esse processo que está em curso agora é pedagógico. Nós estamos vendo do que de fato nós somos feitos, do que a elite brasileira é feita. Grosso modo, muito preconceito, muita violência, muita ignorância, muito descompromisso, muita incivilidade, muita barbárie, né? E muito ímpeto genocida a nossa elite, que arranha também nichos da classe média, evidentemente, também no mundo empresarial. Então, o que os empresários fizeram, brasileiros? Em vez de ajudar o Museu Nacional, eles pagaram disparos por WhatsApp criminosos com fake news do senhor Jair Bolsonaro. É aí que o dinheiro da elite brasileira branca, bem nascida de berço, é para isso que foi o dinheiro da elite. Para disparo em WhatsApp, em outras plataformas, geridas aí pelo pitbull do senhor Jair Bolsonaro, o seu filho glorioso Carlos Bolsonaro, e nós tivemos esse resultado truncado das eleições aí de 2018. Né? Já não bastou prender o Lula, você vê como eles apelam, né? A elite brasileira realmente é aquela situação assim que as pessoas... É impressionante, né? Prende o Lula, campanha de ódio contra o PT, interminável, mobilização de todo o aparato judiciário brasileiro contra o PT, contra as esquerdas, deixando de lado, né, os bonitinhos do DEM, do PMDB, né, todos ali, livres, leves e soltos, até porque quando se prender bandido não é notícia. Então, prenderam gente do PP, prenderam gente do PMDB, né, mas isso não é notícia. É tudo bandido. Notícia é quando prende o inocente, não é verdade? Isso que é notícia. Bom, não bastasse tudo isso, eles ainda tiveram de produzir uma usina de mentiras contra o Fernando Haddad, que se não tivesse essa usina de mentiras, o Haddad ganhava. E impressionante como são maus perdedores, que gente fraca em todos os sentidos, é absurdo. É uma coisa assim sem precedente. Eu conversei hoje, com a Luna Zaratini, que é uma das diretoras da UNE, União Nacional dos Estudantes, jovem, faz 2 graduações, faz Direito no Mackenzie, Ciência Política na USP. É isso mesmo, ela já tem uma graduação feita. Ela é uma potência, ela é uma mulher impressionante, Luna Zaratini. E nós conversamos sobre essa situação, enfim, política do Brasil, conversamos sobre cenários. A entrevista está lá disponível no meu canal, vocês podem acessar a qualquer momento. E eu acho que fica essa lição, quer dizer, eles não têm nada para propor, não tem política nenhuma para colocar em prática. O bolsonarismo, o tucanismo já era pobre, com a sua legião de tecnocratas. O bolsonarismo é mais fundo do poço ainda. É uma coisa impressionante. Não se dão, enfim, parasitaram o poder, assacaram o poder e estão lá produzindo espasmos de governança. Não se trata nem de governança aquilo. São medidas erráticas que, não raro, dependem de subscrição jurídica, não raro nunca tem subscrição jurídica, porque eles não sabem se pode, se não pode fazer isso, aquilo, porque eles não têm conhecimento, eles não têm preparo, não têm formação, são pessoas que não têm formação intelectual nem acadêmica, que fraudaram diplomas. Damares Alves falou que foi formada na Universidade de Deus. É uma coisa impressionante. Deus me deu meu mestrado. Eu sou mestre por Deus, né? Deus, aí vai lá, manda imprimir um mestrado fake e por Deus. O Vélez Rodrigues, mesma coisa. Currículo fraudado, foi denunciado aí por vários veículos de imprensa. Eles não têm formação, não têm conhecimento. São despreparados absolutamente. E é claro que pessoas despreparadas
também são violentas, né? Elas querem impor a força. Eu me lembrei hoje de um verso do Zé Geraldo, compositor da região do Rio Doce de Minas Gerais. Toda força bruta representa nada mais do que um sintoma de fraqueza. Talvez eu toque essa música hoje para vocês aqui. Estava preparando um João Bosco, mas já que eu lembrei desse, que é uma música muito poderosa também. Então, eu fico pasmo com maus perdedores. É uma coisa horrível, me dá ânsia. Eu tenho realmente um sentimento de repulsa, né? Eu posso perder, a pessoa pode, por exemplo, pode cuspir em você, pode um jogo de futebol, vamos fazer a metáfora do futebol, né? Pode dar carrinho por trás, pode dar uma solada na sua coxa, pode puxar o seu calção, pode falar merda no seu ouvido, que nem o Materazzi fez com o Zidane, mas ser mal perdedor e correr para baixo da saia do juiz, da imprensa, isso é realmente repugnante. Que o jogo é violento mesmo. O jogo ele não é só dentro das regras. Acho que é isso que a esquerda se negou a entender num país como o Brasil. Aquela situação da Dilma Rousseff foi muito isso. Nós vivemos um sonho tão intenso de uma democracia tão bonita, de um momento tão pujante do Brasil, potência, 2003, Brasil. Em 3 meses de governo, o Lula tinha reduzido a desigualdade social em 11%, dados oficiais. É uma coisa impressionante. É impactante. Enfim, com erros e muito mais acertos do que erros, a gente viveu um momento inesquecível que nós não vamos viver nunca mais. Acho que tão cedo não vamos ter isso. Vamos ter de reconstruir tijolo por tijolo. Porque realmente foi impressionante. E nós não demos valor a isso. Nós, incluindo este cara pálido aqui que vos fala, não soubemos defender, por exemplo. Claro que nós fomos atingidos por nós ficamos estupefatos por esse golpismo da elite brasileira e dos segmentos políticos lá de Brasília, do PMDB, do PSDB, do Aécio Neves, do Eduardo Cunha. Nós ficamos estupefatos com isso. E a estupefação paralisa. E aí nós ficamos paralisados. Porque, né, é o povo brasileiro. Não é que nem o povo francês, né? É por isso que eu pensei assim, o povo francês, por que a elite francesa já desembolsou 3 bilhões para recuperar a Catedral de Notre Dame? Porque, em geral, na França, o povo arranca a cabeça das elites, né? Eles não são bonzinhos que nem os brasileiros, né? O povo francês, haja visto a Revolução Francesa, é só cabeça que rolou, né? Várias e várias vezes, várias e várias cabeças. Então acho que a elite tem um respeito pelo povo francês, né? Acho que é isso que a elite brasileira não tem pelo povo brasileiro, né? Porque ela jamais foi ameaçada. A história brasileira tem essa lacuna, né? Faltou arrancar a cabeça de muita gente num período em que se podia arrancar a cabeça, como na França, que é o berço da civilização ocidental, vamos admitir isso, né? Faltou arrancar algumas cabeças. E não arrancaram cabeça nenhuma aqui no Brasil. Aqui no Brasil a elite foi tratada a pão de ló, né? Tudo bonitinha, né? O povo brasileiro gostou dessa coisa. É carnaval não tem problema, né? Vamos lá, isso é tudo gente boa, né? A gente Casa Grande Senzala, não, eu fico na Senzala, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Deixa a imprensa, eles são o doutor, né? O doutor. As pessoas são acostumadas a chamar o cara não pode nem ser nada, pode ser um analfabeto. Se ele é branco, macho e heterossexual, o cara já chama de doutor, né? No posto de gasolina, no supermercado, né? O povo humilde, que é humilde, trabalhador honesto, chama de doutor. Isso é uma prática que deveria ser combatida ferozmente. E teve até casos assombrosos de desembargadores do Rio de Janeiro, inclusive aquela corrupta, bastante corrupta lá, que ameaçou de morte o Boulos, que insultou o Jean Willis e que liberou aquele prédio que desabou lá no Rio de Janeiro, zona de milícia. Ela liberou porque ela, enfim, devia ter algum rabo preso com as milícias do Rio de Janeiro. O prédio foi ilegalmente erguido. Você tem uma desembargadora que autorizou que aquele prédio não fosse desapropriado e demolido.
ela não autorizou que ele fosse demolido. Acho que é essa a história daquela desembargadora, que eu não me lembro o nome dela agora também, nem quero, nem precisa, porque nós estamos falando aqui de maneira conceitual, né? E aí desabou e matou acho que 10 pessoas até agora, né? 10 pessoas. Tinha um menino que foi encontrado com vida de 12 anos e morreu logo depois de ser resgatado. Então, o Brasil realmente não é nem para amadores, nem para profissionais e talvez nem para ninjas. O Brasil é só para Lula, né? É só o Lula que consegue domar tanta animalidade represada, reprimida, recalcada nessa elite violenta e genocida e consegue dar alguma textura de normalidade e de civilização para o Brasil. Porque nenhum outro tem essa capacidade, né? Tá para nascer ainda. E aí, veja a diferença de uma elite brasileira e de uma elite francesa. Você pega a elite brasileira, compara com qualquer elite do mundo. Falando elite, falando pessoal, enfim, o topo da pirâmide. Tá? Para não ficar falando elite o tempo todo. Elite no Brasil, queridos, já se tornou uma palavra pejorativa. Se você falar que alguém é da elite, você está insultando aquela pessoa. Isso é favas contadas. Agora, no sentido clássico, tradicional de elite, se você pegar qualquer topo da pirâmide de qualquer país do mundo, a brasileira vai ser sempre a pior. Se você pegar parâmetros de comparação, de tratamento, de história, de formação pessoal, se você quiser ponderar sobre formação humanista, acadêmica, a elite brasileira sempre vai estar, é subdesenvolvida. A emblema máximo da elite brasileira, os irmãos Marinho, os filhos do Roberto Marinho, né? Herdeiros, né? Filho de rico. E aí, o que acontece? Quer dizer, como é que você vai querer que um filho de rico tenha alguma cifra de pressuposto ético na tua vida? Eles não sabem, mas nem de longe. Eles não têm a menor ideia do que é povo. Não tem a menor ideia. O povo, para os filhos do Roberto Marinho, é um traço de audiência. E mais nada. É dinheiro para o bolso deles. São parasitas. Tá? Eu acho curioso. Eles tocaram num ponto muito perigoso, que foram tocar nessa coisa da ideologia. Isso vai voltar contra eles, contra esse pessoal aí da ultradireita. Como diz o meu querido amigo Antônio Quinet, psicanalista. Ele diz ultradireita, não é ultradireita, é ultradireita. Porque eles acenderam o estopim da disputa ideológica clássica que a esquerda sabe fazer. A gente ainda não se deu conta, mas a esquerda sabe fazer essa disputa. E ainda nós estamos estupefatos, mas a hora que a ficha cair, realmente essa direita fascista, genocida, burra, incompetente, ela vai ter problemas. Ela vai ter problemas para continuar a sua narrativazinha artificial. E não vai ter o WhatsApp que vai salvar esse pessoal. Veja, eles estão derretendo. Eu acho muito engraçado, queridos caras pálidos. Vocês estão me acompanhando? Tá tudo bem? Deixa eu ler alguns comentários de vocês antes de continuar a resenha inicial aqui, o primeiro bloco da live do Conde. Olha só, deixa eu ler vocês aqui. Maria Margarita, ó, já tô querendo tomar Margarita G. Romoser. Posso chamar você de Margarita? O Brasil está com suas vísceras expostas. Resta saber o que nós, como cidadãos, vamos fazer para salvar a nação. Será que seremos capazes de lutar contra a elite branca? Seremos. Chegou a hora. Eles provocaram esse momento. Acho que o Brasil jamais seria livre se nós não tivéssemos Bolsonaro. Parece paradoxal eu falar isso, né? Mas sempre aquela contemporização, dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho aqui e ali, né? Trata bem o patrão, né? Patrão é gente boa. Patrão é meu amigo, né? O empregado costuma falar assim, né? Não, o patrão, nossa, ele sofre muito, ele trabalha muito. O cara tá lá ganhando salário mínimo sem direito nenhum, né? Muitas vezes as domésticas que trabalham na casa do patrão, sem direito nenhum na vida, tem pena do patrão, dá cola pro patrão. E mal sabe, né? Mal sabe o que está rolando ali por trás de todo aquele sisteminha, né? O quartinho da empregada minúscula ali, fica bem espremida, né? Uma coisa de desrespeito, você não poder respeitar. Bom, você quebra essa corrente,
essa corrente do mal no Brasil, e aí você tem a histeria coletiva dessas, enfim, são essas pessoas que bateram panela, né? Essas pessoas que bateram panela para tirar a Dilma. Veja, tem uma coisa interessante acontecendo. Deixa eu subir um pouquinho a música aqui. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui o chat. Rita de Cássia Luiz Conde, tô escrevendo e tô te ouvindo, beleza. Likes, inscreva-se no canal do Conde. Neuza Miller, Leila Brito, Heloísa Fernandes, Maria Silva, Isel Pinheiro. Deixa eu chegar mais aqui que o chat está bombando. Edmeia Sintra, Kelly Meirelles, Maria das Graças Lins Brandão. Mais admirável em você pra mim é o otimismo, sempre dizendo que tudo vai passar. Bom ouvir suas lives, bom ouvir as lives por isso. Gente, isso não é otimismo, isso é constatação. Nós jamais nos libertaríamos dos nossos fantasmas históricos sem essa criatura abominável como o Bolsonaro. Ele está mostrando pra gente que nós não podemos deixar pedra sobre pedra sobre a elite escravocrata violenta brasileira. Nós temos que resolver esse negócio, vai ser agora que a gente vai resolver isso, né? A gente não pode mais deixar para depois isso. Nós queremos ser uma sociedade vibrante, amorosa, afetuosa, mas nós queremos respeito, nós trabalhadores, né? Nós trabalhadores que estamos aí na lida diária, em todos os segmentos da sociedade, porque tem gente boa e tem gente ruim em todos os segmentos. Então não vamos fazer uma guerra nesse sentido, mas evidentemente nós temos uma questão de classe para tratar aqui no Brasil, histórica, atávica, fundadora, mítica. Nós temos que tratar isso no Brasil. Temos de encarar, realmente não brincar mais. O que aconteceu naquele momento, da Dilma Rousseff, foi que o segmento democrático estava tão embevecido, num certo sentido, talvez até sem saber muito bem, de um país tão vibrante, de um país em que você tinha pleno emprego, salários valorizados, dignidade, políticas públicas, as pessoas invadindo as universidades, pobre entrando na universidade, trabalhador humilde viajando de avião, população de rua nem de longe perto do que está agora em todas as cidades do Brasil, vendo obras imensas sendo construídas por toda a sociedade brasileira e não só por um partido político. Toda a sociedade brasileira construiu aquele momento espetacular que nós vivemos entre 2003 e 2013, né? Parece que nós fomos acometidos por uma maldição. Já conversei isso com meu amigo Leonardo Atucho, né? Uma maldição, porque nós fomos ingratos. O povo brasileiro todo, eu me incluo dentre eles, né? Nós somos ingratos. Trouxeram aí 2 eventos internacionais para o Brasil, que o Brasil sempre sonhou, complexo de vira-lata brasileiro, que se achava incapaz de construir qualquer tipo de sonho, e nada mais associado a sonho do que uma Olimpíada, uma abertura de Olimpíada, todas as nações do mundo aqui, Copa do Mundo também, com todos os problemas da FIFA, da CBF, que foram terríveis, né? Que acenderam uma chama ruim aqui no Brasil. Mas, veja, um sonho conquistado. Quando o Lula foi conquistar esses 2 eventos para o Brasil, ele foi na intenção de fazer o brasileiro sonhar, de fazer o brasileiro feliz, de querer ver o pobre num estádio de futebol, curtindo, vendo a sua seleção jogar. Olha a ingenuidade num certo sentido. Olha a inocência. A inocência abençoada, mas inocência. Porque a elite brasileira não queria que nada disso acontecesse, né? Trazer divisas para o país, o Brasil virar gigantesco no mundo todo, muitos turistas, quer dizer, qual habitante do mundo quer visitar o Brasil hoje? Um país governado por um fascista, abominável, prefeito de Nova York falou, cara perigoso, cancelou a homenagem que o Museu de História Natural de Nova York ia fazer para o Bolsonaro. Aquela homenagem, a que paga, né? Aquela homenagem é assim, não, vou homenagear alguém. É homenagear o Bolsonaro, mas não dá. O Bolsonaro não dá. Homenageia qualquer figura desse mundo, mas o Bolsonaro não tem condições, né?
É muito curioso, porque a Luna Zaratini me disse que ela faz o Mackenzie, faz direito no Mackenzie. E aí, quando o Bolsonaro ameaçou querer ir no Mackenzie, quando ele passou por São Paulo, os alunos já fizeram uma falando, não, aqui quer vir, vem, mas nós vamos cobrar. Ah, o Bolsonaro covarde do jeito que ele é, óbvio que não foi. E aí eu quero falar um pouco dos estudantes hoje também, porque os estudantes é que inspiram essa resistência profunda seguida de ação que é o Brasil nesse momento, né? São 6 milhões de estudantes na Uni e 40 milhões de estudantes na UBS. Então, Zé Dirceu tinha dito, se eles tiverem liderança e quiserem operar e quiserem ser protagonistas nesse momento, eles vão ser, né? É para ser protagonista para o resto da história, né? Os estudantes nesse momento. Eu acho que eles estão sendo já, né? Acho que eles estão sendo. Conversar com a Luna deu essa sensação, assim, muita coragem, muito vigor, muita fibra. Eles vão fazer os congressos e esse momento é um momento dramático e histórico para o Brasil. E é bom você protagonizar momentos difíceis. É isso que eu estou dizendo para você. Você vai ter tudo na mão, tudo comidinha na boca o resto da vida. O Brasil tinha democracia, estava bem governado e tudo mais. Mas não, a sociedade brasileira ainda não estava pronta para isso. Tem que construir tudo de novo. E fomos chamados agora, o povo brasileiro trabalhador, que tem um pingo de caráter e conhece um pouco de história, vai ter de lutar de novo para conquistar a democracia de novo. Que ela foi conquistada, foi reconquistada na redemocratização pós-ditadura e vai ter de ser reconquistada de novo. Tá? Então, mas assim, respondendo aqui para nossa querida internauta, que eu não me lembro o nome, falar assim, você é otimista. Não é otimismo, é porque eles estão ruindo. Não tem condições, o governo não funciona. A ficha cai em muita gente. Tem muitas cartas de bolsonaristas arrependidos sendo publicadas aí nas redes sociais. Eles estão tentando colocar em ação de novo aquela máquina de milicianos digitais que eles têm. Mas agora o cenário é um pouco diferente, porque agora eles são governo. Não é tão simples assim. Não tem mais eleição, tem que governar. Tem de governar e tem de apresentar propostas para o país. Eles não estão sabendo fazer isso. Mas nem de longe. E não é nem estratégia. A gente percebe que o Bolsonaro tem extrema dificuldade para formular qualquer tipo de compreensão de país, de concepção de qualquer área da governança pública brasileira. É por isso que ele não dá entrevista para ninguém, só para a Record, que passou a Globo. A Record passou a Globo na publicidade oficial do governo. É bonito isso, né? Quer dizer, ele disse que ia coibir publicidade, cortar gasto e tudo mais, e a publicidade aumentou 63%, e foi tudo para Record. Bonitinho. E a Globo ficou lá para baixo. Mas é que a Globo não ganha só a publicidade do governo federal, evidentemente, né? Mas ela deve estar chateadinha com isso, né? Porque a Globo sempre... Então, a gente... Só para... O Zé Padilha, né? O Zé cineasta, né? O diretor do Mecanismo, o mecanismo que deixou a Lava Jato bonita ali e tal, toda lustrosa, né? Para os assinantes da Netflix. Quer dizer, foi um fracasso, a série foi um fracasso, parece que era um lixo também. Ela não era só equivocada e criminosa e fraudulenta, ela também era mal feita. Mas agora o Zé Padilha tá aí. Até pro Zé Padilha dizer que o Moro que ele se enganou com o Moro, né? Isso é muito emblemático, porque o Zé Padilha é um odiador da esquerda, né? Ele odeia a esquerda. Então, alguém que odeia a esquerda do jeito que o José Padilha odeia, né? Um ódio muito profundo, né? Dizer isso do Moro é sinal que a curva foi feita, né? A música foi tocada, como se diz dos Piratas do Caribe, né? A música foi tocada. Então, curioso. Ele tá lá dizendo que o projeto anticrime do Moro é pró-milícias. Então, precisa mais alguém dizer alguma coisa depois do Zé Padilha dizer isso? Acho que não precisa, né? Se o Zé Padilha fosse um comunista, mas não é. Bom, olha a que ponto chegamos, né? Eliane Cantanhede defendendo Paulo Freire. Olha que ponto que você vê como o Bolsonaro vai ajudar o Brasil a se reencontrar consigo próprio.
Vocês entendem essa operação que está em curso? Quer dizer, a Eliane Cantanhede defendendo o Paulo Freire, quer dizer, ele obriga as pessoas que são historicamente ultraconservadoras e anti-esquerdistas a se reposicionarem. Né? E não é nem mais delicadamente e sutilmente, quer dizer, Eliane Cantanhede, inclusive ela é casada com um tucano, publicitário tucano e tal, não tem a menor condição, não tem a menor condição. Nós vamos ser um Brasil diferente depois do Bolsonaro, evidentemente, né? Que é um Brasil ou uma catástrofe total. Não, mas eu acho que nós vamos superar isso. Acho que o Bolsonaro é o nosso inimigo, é a nossa secessão que a gente não teve. É o nosso inimigo externo e interno que nós nunca tivemos. O Brasil não teve de combater contra Portugal para aquele negócio de independência ou morte ali pelas margens do Ipiranga. É tudo meio bobinho, né? A história brasileira é muito bobinha, né? Então, o Bolsonaro tá aí. Esse é o inimigo para ser combatido. Conceitual, não é nem o sujeito, porque ele é muito rarefeito como sujeito, mas é o que ele organiza em torno dele. Realmente, nesse sentido, o Bolsonaro tem um certo poder, porque em torno dele se organizou toda a desumanidade, todo o racismo, todo o fascismo brasileiro represado. Tava ali, bonitinho, certinho. Tem uma coisa interessante, deixa eu subir a música, fazer a transição aqui, para respeitar os neurônios de vocês. Dá licença. Ó o meu Lula livre. Cara, ó. Esse é o Lula livre do Conde. Vulcano. Ó, que bonito. Tá bonito isso? Gente, ela tá bem? É uma graça, eu adoro isso. Eu adoro música indiana, que é muito espiritual. Gente, vamos fazer... Deixa eu só fazer um outro desenho aqui. Tem gente que não gosta da minha live. Não tem problema não, só sair da minha live. Não precisa ficar aqui não. Tem uma coisa muito curiosa. O Abraham Weintraub, ministro da Educação, glorioso, substituto do Ricardo Vélez Rodrigues, né? El colombiano ministro da Educação brasileira, deixou e assumiu esse cara aí, o enviado especial do mercado financeiro, né? Zero produção acadêmica, nunca debateu uma linha sobre educação no Brasil, ministro da Educação do MEC, que tem um orçamento de 140 bilhões por ano. Esse cara, ele é um dos mais delirantes, e é curioso, e é interessante que ele seja tão delirante assim. Ele quase que supera o Ernesto Araújo com o nazismo de esquerda dele, a terra plana, essas coisas e tal. Porque ele diz que os comunistas são donos de todos os processos de produção no Brasil, são donos da mídia, são donos acho que das empresas também, né? Só faltou falar que o mercado financeiro é comunista, né? Ele não chegou a tanto, mas eu acharia bonitinho se ele falasse isso, né? Eu falei isso, né? O mercado, ironicamente, evidentemente, o mercado financeiro é comunista. Mas veja, porque ele quer estigmatizar, como o Hitler e os nazistas fizeram com os judeus. Os judeus eram donos de tudo, tinham de ser destruídos. E esse cara está fazendo a mesma coisa agora com os comunistas, que eu só quero saber aonde que estão os comunistas, né? De fato. Mas é interessante, por quê? E a psicanálise nos ajuda a observar isso, né? Todo delírio, todo enunciado artificial com vistas à ocupação de espaço político, mesmo sendo fraudulento, ele carrega um fundo de verdade. Ele carrega ali algum pressuposto interessante para que a gente possa colocar em prática uma leitura do cenário atual político brasileiro e, enfim, internacional. E faz parte de uma tese que eu tenho, que eu já disse aqui para vocês, do emparedamento da direita no mundo. A direita foi emparedada porque ela ficou sem discurso. Ora, nesse sentido, o Weintraub, ele está certo. Os comunistas estão em todos os lugares civilizados. Evidentemente, o mercado financeiro não é um lugar assim civilizado, né? Mas não podemos esquecer que muitas empresas
faturam mais respeitando o meio ambiente, por exemplo. E a gente sabe que respeitar o meio ambiente é coisa de comunista, né? Não é? Respeitar o meio ambiente é coisa de comunista, né? Então, a gente sabe que tem muitas empresas que produzem políticas inclusivas de contratação ou de deficientes, ou de negros ou de mulheres, cujas ações são valorizadas em função dessas práticas. Que é coisa de comunista. Você sabe que é coisa de comunista, né? Você, por exemplo, querer contratar mais mulheres é coisa de comunista isso. Então é interessante, o comunista é um coringa, né? Mas o que eu quero trazer para vocês que é interessante a direita foi emparedada, ficou sem discurso, ela não tem o que dizer. Não dá para viver só de neoliberalismo. Tem que ter um discurso para o ser humano, um discurso humanista. E ela não tem mais isso, perdeu, ficou com preguiça, enfim, tem deficiências intelectuais históricas e, enfim, nós vamos entender isso, né? Tem de entender isso. Aí o que aconteceu? De fato, a esquerda progressista ficou com o discurso da civilização. Então, você olha para todos os lados, realmente, sobretudo no mundo acadêmico, nas escolas, nas universidades, onde se debate questões, onde se produz teoria, onde se produz conhecimento. Ora, quem que vai estar num lugar desse? É comunista! É claro que é comunista! É claro que é de esquerda, é claro que vai ser gente de esquerda, porque a direita não gosta, a direita gosta de dinheiro. E dentro da universidade todo mundo sabe que você não faz dinheiro, né? Você não faz dinheiro do jeito que eles querem que faça. Na verdade, é o lugar que mais produz riqueza num país, é a educação. É a educação. É o lugar onde você mais agrega valor, que você mais consegue produzir uma sociedade desenvolvida na acepção máxima do termo. Então, nesse sentido, o glorioso ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele está certo. Porque a civilização ela está em todo lugar. Ela está ali ameaçadora ainda. Ela está ameaçadora. Ela foi crescendo, ela foi ganhando esse tutano ideológico, político, que é estar ao lado da civilização, querer preservar a vida do outro. Querer combater o crime com inteligência e não com brutalidade. Querer combater a violência com propostas, com prevenção, que é o que deu certo no mundo todo, em todas as cidades do mundo. Por isso que o Haddad ganhou o prêmio de melhor prefeito do mundo da Bloomberg em 2016. Por quê? Foi 2016? Foi? 2016. Ele ganhou no último ano de governo dele, da prefeitura de São Paulo. Porque ele promoveu uma revolução urbana na cidade. De repovoar os espaços públicos, de acabar com a pouca vergonha da isenção de IPTU para propriedades gigantescas de gente muito rica que nunca pagou um pingo de imposto na vida. O Haddad mexeu nesse vespeiro e conseguiu produzir coisas importantes em São Paulo, que agora está num momento de retrocesso também absoluto, depois do Dória e depois do Bruno Covas. Então a gente percebe, e aí a luta política ela é irracional nesse sentido. Mas como é que tanta gente tão boa perdeu a eleição? Porque perde, querido, porque é assim mesmo. Porque é assim mesmo, porque a coletividade, a psicologia de massa, ela não é da ordem racional. É bom a gente parar de ser hipócrita e também pensar nessa questão muito, muito superficial, assim, não, mas o povo sabe. O povo sabe, né? A gente não pode subestimar a inteligência das pessoas, dos eleitores. Mas é uma inteligência que funciona, não é com essa racionalidade rudimentar que nós, enfim, idealizamos. Não. É um espaço muito complexo de pressões, que o Lula entende muito bem. Por isso que o Lula é bom de voto. Por isso que o PT entende muito bem, é muito bom de voto. Porque assim, perder faz parte. Perder faz parte. E dentro de uma campanha de ódio sistemática, tão violenta como a imprensa nos últimos... A imprensa, na verdade, sempre atacou o PT desde o nascimento do PT. Desde o nascimento do PT. Nós vivemos numa sociedade que é furiosamente contra a esquerda. O golpe de 64 é isso. Então como é que você ia querer que o PT fosse, enfim, bem recebido pelos meios de comunicação? Nunca foi. Nunca foi em nenhum momento. Só que nós tivemos momentos de maior perseguição ou menor perseguição.
E agora nós estamos... Agora acho que o momento de maior perseguição já passou. É que ela perdura no tempo, né? O Lula ainda está preso, ainda é um preso político, e as forças do direito brasileiras ainda não se resolveram. A gente vê que o STF está totalmente confuso. Dá até um pouco de pena do STF. Agora eu vou entrar um pouco nessa questão. Só para fechar, né? Vou entrar na questão do STF, que é o título da nossa live, né? O STF faz lambança. Fez uma lambança terrível com essa história aí. Nem se trata de falar, porque o conceito de liberdade de expressão ele está deturpado no Brasil. Ninguém entende direito mais o que é liberdade de expressão. Primeiro a gente precisa definir de novo o que é liberdade de expressão, com muita qualidade, inclusive teórica também, para depois discutir se o STF fez ou deixou de fazer, se isso é censura, se não é. A rigor ele fez uma grande besteira, precipitou-se completamente. Quer dizer, é muita incompetência. A gente até subestima, às vezes, superestima a inteligência dos ministros do STF. Não, é gente comum, sabe? Como todos nós, a rigor. Mas assim, acho que até um pouco piores, porque muitas lacunas, muitos acovardamentos, é muito poder na mão de um ente só, que tem todo um gabinete só para ele, uma verba imensa de assessores para empregar assessores e tudo mais. Tudo bem, faz parte, é parte da democracia, parte da estrutura. Só que eu acho que isso né, chega um momento de saturação, inclusive estrutural, subjetiva, né? É muito poder na mão de uma criatura que está ali, que tem de responder a pressões que são muito fortes de toda a sociedade brasileira. A pessoa fica deslumbrada. Qual que é o traço mais clássico de ministro do STF? A vaidade, né? Você vê o Barroso, qualquer discurso do Barroso, a dicção do Barroso, é uma vaidade esparramada, né? Todos eles têm essas veleidades. Só os mais experientes, como por exemplo Marco Aurélio Mello, já passou dessa fase, né? Ele já cresceu, já amadureceu um pouquinho mais e pode, digamos assim, se reposicionar dentro do STF, como ele fez agora. Ele criticou o STF. O Fachin também, mas o Fachin a gente nunca entende direito. Quer dizer, é uma fogueira de vaidades realmente, é tudo que se diz do STF. Impossível escapar dessa máxima. E aí eu quero comentar então com vocês essa questão dessa censura. Acho que foi lido como censura e de fato proibir veículos de comunicação de noticiar não importa se é... Enfim, a imprensa tradicional publica mentira todo dia sobre todo mundo. Parece uma coisa muito... O STF teve uma recaída de violência. Acho que eles foram contaminados pelo vírus da truculência. Só que como eles estão fragilizados diante da extrema-direita, a extrema-direita tá querendo acabar com o STF, né? Muitos integrantes do Ministério Público, como o Deltan Dallagnol, por exemplo, quer jogar pedra no STF. Então é uma situação muito complicada. Alguém frio e calculista diria a seguinte coisa pro STF, eu vou dizer isso e vou aumentar a música, né? Teve o que mereceu. Teve o que mereceu. Bom, vamos falar um pouquinho do STF. Antes disso, deixa eu ler um pouquinho aqui vocês. Rita Braziel, Naide Lula de Oliveira, pessoal curtindo aqui no Facebook a live do Conde. Vamos, inscrevam-se no canal, compartilhem a live. 13 milhões de desempregados, Júlio Alves está dizendo aqui. Zé Renato, saudações. ELG, Conde, teve golpe, falta de trabalho, de base, de fraudes. Impossível ganhar assim. ELG, Luiz Eufrásio, saudações. Adriana Cópio, sempre aqui. Quando você viu a entrevista do Safatli no Tutameia, ainda não consegui ver, mas quero ver porque deve ser muito legal. Sonizaura, Gomes 13, Dora Rosa, Maura Nívia, Guga Silva, Gersina Maria. Cadê o pessoal do Nordeste aqui na minha live? Tem gente aqui de Salvador, tem gente aqui de Recife. Cadê?
Nordeste, que é também, junto com os estudantes, a nossa salvação aqui civilizatória, né? E Luiz Helena Dias Leite, dizendo assim: depois do golpe na presidenta Dilma, nosso país só está descendo ladeira abaixo, primeiro com o ladrão vampiro, agora com esse débil incompetente nazifascista. É realmente, Temer e depois Bolsonaro é pedagogia para brasileiro nenhum botar defeito e para valer por mais de 1000 anos, né? Depois de Temer e de Bolsonaro, a gente enfrenta qualquer alienígena nesse mundo. Quando descer um alienígena lá nos Estados Unidos, né? E querer falar com quem manda, não, fala com os brasileiros lá que eles já enfrentaram Temer e Bolsonaro, né? Que são as duas maiores bestas que o universo em expansão teve a infelicidade de produzir e colocar aqui nesse Brasil, nesse país, nesse lugar, nesse território. Gilda Long, Presidente Salvador, Lailton José Júnior, Nova Linda, Minas Gerais, Clemson Motero, Bola de pelo, que bonitinho, boa noite, Belo Horizonte, Condão, boa noite, Condão, Virgínia Rodrigues. Então coloca os lugares, que eu gosto dos lugares: João Pessoa, Fortaleza, Ceará, Floripa. Beijos para todos vocês. Vamos pro último bloco da live e daqui a pouco tem a música. Deixa eu aumentar a musiquinha aqui pra gente fazer o último bloco. Estou curtindo aqui a live do Conde. Então, o STF cometeu uma grande lambança, né? E vestiu não a carapuça, porque a carapuça sou eu que visto. Essa aqui é a minha carapuça, né? A carapuça serviu em mim, serviu no Conde, a minha carapuça. Agora eles usam toga, né? Toga de censor. E, enfim, a gente percebe como o STF está totalmente perdido na tradução. Não entenderam nada. Olha o que aconteceu só hoje em Brasília. A operação contra contra as pessoas que estão supostamente propagando fake news, incluindo um general, Paulo Chagas, busca apreensão, mas ordenada pelo STF. Já é estranho, você falou, o STF ordenou uma operação? E o Alexandre de Moraes é o coordenador dessa... né? É o cara, é o relator, o que ele é? Porque o STF não é para... O STF não mobiliza uma operação, não pode ser. E aí a questão semântica é assim: o Toffoli interpretou o ataque a ele, que foi um ataque, uma coisa bobíssima, de dizer que é o amigo do amigo, quando ele era da CG, da AGU, o Toffoli, e ter algum tipo de favorecimento, mas era uma ilação, assim, muito frágil, que não tinha a menor condição de prosperar. É dessas notícias que a Folha de São Paulo dá todo dia. Estadão, Globo, os grandes veículos aí dão o tempo todo. Vai pegar no pé do antagonista. Eu detesto o antagonista. Essa revista Cruzoé nunca vi. Não quero ver. Mas, assim, veja, falar do ponto de vista conceitual estrutural, né? E semântico. Então, aparentemente o que ocorreu, e aí a Helena Chagas, que escreveu um grande artigo hoje, está na home do 247, vocês podem ler ali, porque a Helena Chagas é muito talentosa também para explicar essas coisas. O Toffoli interpretou como uma ameaça ao STF essas fake news que estavam sendo publicadas aí com o nome dele, e assim, confundiu as bolas. Acho que tinha de explicitar melhor nessa movimentação o que ele estava querendo. E aí o Alexandre de Moraes tomou as dores, foi lá, produziu essa investigação, aí, operação do STF. A OAB já criticou isso também tecnicamente. E a Raquel Dodge se manifestou e arquivou o processo, numa afronta direta ao STF, porque ela dizia que se tem alguém que tem que investigar, é o meu departamento, a AGU, não é o STF. E por isso eu estou arquivando esse processo. Aí o Alexandre de Moraes afrontou a Raquel Dodge de novo, falando, não, ela está errada e tal, ficou a briga de interpretação, cabaré, pegando mais fogo do que a Catedral de Notre Dame, né? O cabaré brasileiro.
E aí você percebe a degradação institucional do Brasil. Não é nem uma questão assim de você está protegendo o STF, você está protegendo a extrema-direita, a esquerda está contra. Não é isso. A questão é o derretimento generalizado da instituição. Ninguém sabe mais nada do que está acontecendo. Quem que pode investigar, quem tem que investigar. E ficou muito feio para o STF. A bem da verdade, a impressão geral é essa. Quer dizer, todos os órgãos ligados ao direito no Brasil condenaram. E, a bem da verdade, parece censura. Você mandar recolher matéria de site, de jornal, uma matéria que não oferece nenhum... Eu quero ver combater fake news de verdade, essas que o bolsonarismo propaga. Eu acho que tudo isso tem uma cara muito de cortina de fumaça, isso, viu? Porque o STF, o Bolsonaro está coçando o dedinho dele para mudar o STF. E a gente sabe que é frágil. Que se ele quiser é Congresso, né? Dinheiro na mão de congressista para aprovar uma mudança no STF. Mas tá coçando. Ele tem que nomear o Moro. Agora já apareceu o Gebran, que condenou o Lula, porque todo mundo que condenou o Lula, esse pessoal do TRF4, eles querem ser todos ministros do STF agora. Todos. Que é o grau máximo da carreira e tudo mais. Todos eles querem o quinhãozinho de propina da condenação do Lula, porque agora tem que pagar, né? Todos eles fizeram inadvertidamente, de maneira muito obediente, né? Não, condena o Lula, foi uma coisa absurda, é um massacre, né? O TRF4, né? Unânime, né? Com leituras assim, totalmente enjeitadas ali para condenar o Lula, para não permitir que ele fosse candidato, para sustentar essa prisão, inclusive para aumentar a condenação do Lula nesse processo totalmente sem pé nem cabeça, que até o Zé Padilha já entendeu, né? Já entendeu que o Moro é uma fraude. Gente, então, eles querem. E o Bolsonaro está sendo pressionado por isso. Você acha que o Moro... Por que o Moro é um cara absolutamente inútil? Ele não aparece, ele não dá declaração de nada. O projeto dele é uma humilhação para ele e para todo o corpo jurídico brasileiro. Vai ser... O Congresso realmente não vai, né? O projeto do Moro não passa, né? Não tem condições, né? O Congresso pode ser tudo, né? Mas... realmente é heterogêneo, né? A grande qualidade do Congresso Nacional é que ele é heterogêneo e diverso. Dentro da sua homogeneidade também canhestra de ultradireita nesse momento, mas ele é heterogêneo, e dentro da a base do governo, quer dizer, o Bolsonaro é tão incompetente que ele não consegue produzir coesão ideológica dentro, porque não tem ideologia. Na verdade é uma ideologia crua, né? Mas que não oferece nenhum outro tipo enfim... posicionamento político, não oferece nenhum outro tipo de posição política, essa ideologia. Então você tem saturação de material muito precocemente, que é o próprio material do bolsonarismo. Mas só para a gente entender essa questão do STF, o STF ele está sob ataque, eles estão todos acuados, e essa projeção do Toffoli com o Moraes, essa confusão técnica que entra no rol persecutório da própria Lava Jato, isso além de ser uma vergonha, é uma crise gravíssima institucional, porque o STF deveria ser o guardião da Constituição brasileira. Eles deveriam entender, pelo menos, alguma coisa do mundo do direito. E eles estão demonstrando que não entendem absolutamente nada. Bom, eles estão colhendo o que eles plantaram. Depois de permitir que a Lava Jato fizesse o que fez no Brasil todo, perseguição a um campo político, partidarização do processo judicial no Brasil, extermínio da economia brasileira, o STF estão dizendo aí que está em conflito com a Lava Jato. E aí, qual que é aquilo que pode vir a acontecer? Bolsonaro tá louco para nomear uma porção de ministros do STF. Aumentar de 11 para 21, né? Aumenta para 30, né? Que daí eu posso nomear bastante. Isso é super, super atrativo para eles.
Eles não têm absolutamente nada na cabeça mesmo, o que eles vão ficar pensando? O ócio, como é que é aquele ditado, né? É a casa do demônio, aquele negócio que o pessoal fala por aí, né? Eles são ansiosos, porque eles não fazem nada. Eles não têm ideia de nada, e aí fica gerando minhoca na cabeça, ideias estranhas. Então, eu acho que isso é o que está no ar, assim, por isso que o STF está acuado, está se precipitando, essa situação bastante atípica, estranha, fruto de tudo que eles fizeram enquanto o Congresso, o senhor Eduardo Cunha, dizimava, estuprava a democracia brasileira, tirando uma presidenta legitimamente eleita, né? Sob aquelas togas todas atônitas, observando tudo isso, o senhor Ricardo Lewandowski, com todo respeito, conduzindo todo o processo ali no Senado de destituição da Dilma Rousseff, não teve nem coragem, né? Como uma espécie de prêmio de consolação, ele não condenou criminalmente Dilma Rousseff. Quer dizer, uma aberração em toda a sua inteireza do ser. Você tira um presidente que não cometeu crime, e isso chancelado pelo próprio STF. Quer dizer, ali o STF já tinha mergulhado no pântano da história. Então, queridos, realmente a situação ali em Brasília é tensa nesse sentido. Tem gente que diz que o STF é tutelado pelos militares, mas está perseguindo o militar agora com propagação de fake news. Vamos ver até onde vai dar isso, mas realmente nós teremos fortes emoções nos próximos dias e semanas aí. Porque realmente o Ministério Público ficou intimidado, eles estão numa disputa muito forte, e você não tem governo. Quando você não tem governo, você não tem parâmetro, você não tem referência, você não tem executivo, você não tem com quem dialogar, e aí você não tem com quem travar nenhum tipo de interlocução, sociedade tensa, né? Economia em frangalhos, iminência de uma greve dos caminhoneiros. Quer dizer, a coisa tá difícil. Cadê a minha música? Tá aqui. Tudo bem? Tá difícil? Não tá? E tá na hora da música. Eu ia falar dos caminhoneiros, mas não vai dar tempo. Então eu vou tocar a musiquinha pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Eu vou tocar do Zé Geraldo porque eu falei o versinho aqui hoje para vocês. Eu acho que é uma música interessante. Vou tentar fazer uma versão mais... Ei, você que tem de 8 a 80 anos, não fica aí perdido, feito ave sem destino. Pouco importa a ousadia dos seus planos, se eles podem vir da vivência de um ancião ou da inocência de um menino. O importante é você crer na juventude que existe dentro de você. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Nunca deixe se levar pela violência. O poder da sua mente é toda a sua fortaleza. Pouco importa esse aparato bélico universal, toda a força bruta representa nada mais do que um sintoma de fraqueza. O importante é você crer nessa força incrível que existe dentro de você. Meu amigo, vamos lá. Meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu compadre,
pelas suas próprias mãos. Nunca deixe se levar por falsos líderes. Todos eles se intitulam porta-vozes da razão. Pouco importa esse aparato bélico universal. Força bruta representa nada mais do que um sintoma de fraqueza. O importante é você crer nessa força incrível que existe dentro de você. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Música do Zé Geraldo, essa música se chama Como Diria Dylan, Bob Dylan, em homenagem ao Bob Dylan que o Zé Geraldo fez, essa canção acho que é de 84. Um beijo muito grande para todos vocês, muito obrigado por acompanharem até aqui a live do Conde. A gente se encontra mais uma vez, amanhã tem entrevista, hoje tem entrevista ainda na TV 247. Um grande beijo para vocês e até a próxima live do Conde. Valeu, obrigado, gente.